E aqui entra outro caso. A lente científica e a lente bíblica. O que está nos mostrando aqui? Aqui está mostrando um código invisível. Basicamente, crenças limitantes são conclusões infantis, rodando regras adultas. O cérebro filtra a realidade para confirmar o que acredita. E o interessante que fala na Bíblia, lá em Provérbios 23, 7, que está mostrando ali, que como ele pensa em seu coração, assim ele é. Para pensar comigo. Você acha que o coração pensa? Você acha que faz sentido esse versículo? Assim como você pensa em seu coração. Se você leva em consideração o que pensa, é a mente. Então, o que o autor Salomão está tentando nos transmitir nessa situação? Assim como você pensa na sua mente, assim você é. Porque antigamente usava-se muito o termo coração, porque o coração não é o que nós apenas aprendemos hoje, que é um órgão batendo aqui do lado esquerdo. Não é. Na cultura antigamente, o coração representava muito mais do que isso. Representava como se fosse um centro de emoções. Representava-se como a essência, como se fosse ali aquilo que estivesse regendo a nossa vida. Não tinha-se tanto conhecimento como se tem hoje de neurociência, mas tinha-se então um conhecimento de uma essência ali que havia dentro do nosso coração. Então Salomão diz que conforme você pensa no seu coração, na sua mente, assim você é. E o interessante é que do outro lado está ali uma janela, ramificações ou raízes que estão indo até um funil, e naquele funil tem apenas algumas coisas sendo filtradas. Não estão sendo filtrado tudo aquilo que está caindo naquele funil. Está filtrando apenas algumas coisas. E olha que interessante, ali está mostrando uma janela de programação, de linguagem de programação. Se você entende um pouco de programação, você vai saber que para todo app que você acessa hoje, todo site, ele é construído com base em programação. Se você pega uma tecla específica no seu computador e vai lá e procura, você vai ver o código de programação daquela página. Então, existem linguagens de programação. Existe linguagem JSON, existem linguagens C++, linguagem Python, existem diversas outras linguagens de programação, cada um para algo específico. Então, o que você faz? Você vai programar, vai colocar uma linguagem de programação para que aquilo venha agir de acordo com aquilo que você quer. Por exemplo, se você vai criar um site para uma pessoa, você vai colocar lá, ao clicar em determinado botão, por exemplo, contatos, direcione pessoas para tal lugar, para que a pessoa venha digitar nome, tal nome, venha digitar endereço, venha digitar o e-mail. E nisso você programa ali naquela programação para que todo o código venha agir de acordo com aquilo que você quer. E o resultado final é você entrar dentro de contatos, você ir lá digitar seu nome lá no seu nome, colocar seu e-mail e enviar para a pessoa ao qual você está enviando. Então, a base da programação é isso. Se você pega um aplicativo, qual que é a intenção do aplicativo? É rodar aquele aplicativo de acordo com o que você quer. Então, se você pega hoje, por exemplo, um aplicativo da Nubank, por exemplo, você vai entrar lá no aplicativo, vai ter lá o seu saldo, vai ter lá diversas opções, empréstimo, recarga de celular, vai ter diversas outras coisas lá, pagamento de boleto e por aí vai. Aquilo ali é uma programação e toda vez que você clica lá, você entra dentro de algo específico para poder, então, rodar todo aquele processo e você também poder fazer aquilo que você quer. Então, a programação funciona assim. Então, existem raízes conectando. E o interessante é que ali mostra que as raízes estão conectando em partes específicas. A raiz não está conectando em tudo, está conectando em partes específicas. É assim que funciona também na nossa vida, nas crenças limitantes que nós vamos ter ao longo da vida. O que são crenças limitantes? São, de certa forma, coisas que falaram para nós ao longo da vida que confirmaram quem nós somos, de acordo com aquilo que nós achamos que nós somos. Por exemplo, se ao longo da vida eu escutei diversas coisas na minha vida, por exemplo, pessoas dizendo que eu sou incapaz, que eu sou burro, que eu sou imprestável, que eu sou inútil e por aí vai. O que eu vou fazer ao longo da minha vida? Eu vou fazer exatamente conforme está mostrando nessa imagem. Eu vou pegar
tudo aquilo que eu ouvi lá atrás e com base em tudo aquilo que acontece na minha vida, eu vou filtrar apenas aquilo que confirma aquilo que eu ouvi lá atrás, ou seja, que eu sou aquilo que disseram sobre mim. Então, isso é um viés de confirmação, é como se fosse uma maneira de pensar confirmando aquilo que eu acredito. Então, disseram aquilo sobre mim, então vou buscar lá fora, vou buscar na minha adolescência, na minha juventude, na minha parte adulta, quem eu sou de acordo com aquilo que disseram sobre mim lá atrás. Você pode ver, conforme já mostrei, não está filtrando tudo, está filtrando algumas coisas específicas, ou seja, apenas os quadrados e as bolinhas verdes. As bolinhas azuis, os quadrados azuis, não está filtrando, porque aquilo ali confirma crenças positivas. Os verdes confirmam as crenças negativas. Então é assim que funciona uma mentalidade que foi estabelecida em uma pessoa. E ali fala, o código invisível. Crenças limitantes são conclusões infantis, rodando como regras adultas. O cérebro filtra a realidade para confirmar o que já acredita. Então, conforme deixa bem claro ali, que as crenças limitantes são conclusões infantis rodando como regras adultas. Então, são aquilo que foi dito para a gente lá atrás, conforme falei agora há pouco, sobre as raízes, as crenças que estão moldando a nossa realidade até hoje. Então, a gente vê que tudo é uma construção. Agora, a partir de agora, você vai ver que através desse vídeo, através desse momento, a gente vai começar uma desconstrução daquilo que foi implementado nas nossas vidas e vai começar a construir uma nova etapa. E a partir do momento que você começar a aplicar, você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. E conforme você vê nesse próprio exercício, ali mesmo já fala, desinstalação. É você tirar aquele programa velho que tinha na sua mente e colocar um programa novo. E qual é esse programa novo? Esse programa novo, de acordo ao qual você nasceu para ser. Porque engana-se muito achar que você nasceu por nascer. Se você está aqui, você tem um propósito específico. Você não veio a esse mundo por acaso. Você não está aqui à toa. Você tem um propósito específico. É isso que você precisa entender. Então, através desse exercício agora, dessa desinstalação, o que você pode fazer? Para a sua maior crença limitante, responda. Primeiro, quando eu aprendi isso? Quando você aprendeu essa crença limitante? Provavelmente, se você tem uma crença limitante, você não vai lembrar de quando você aprendeu ela, mas você pode ter uma noção de quando ela foi instalada dentro da sua mente. E aqui você vai ter que ir lá, perguntar para pessoas lá atrás do seu passado, quando isso foi instalado. Segundo, qual é a evidência atual dessa crença limitante? E terceiro, qual a nova crença vai substituir aquilo que você está vivendo? Então, você primeiro vai aprender quando você aprendeu aquilo. Segundo, qual a evidência atual que está reforçando aquilo que você está vivendo hoje? E o terceiro, qual é a nova crença que você vai substituir para novamente poder mudar a sua realidade? E aqui entra agora, nessa próxima etapa, sobre o ciclo do hábito. Tem um livro que se chama O Poder do Hábito, que ele fala muito sobre isso, que é a possibilidade de você entender e mudar os seus próprios hábitos. Porque hoje em dia, se você não compreende, conforme falei, as suas crenças limitantes, se você não compreende os seus hábitos, como que você vai mudar? Como que você vai agir diferente? Como que você vai pensar diferente? Sendo que você nem sequer se conhece por si próprio. Então, esse livro, O Poder do Hábito, retrata muito sobre isso, como que um hábito funciona. Porque um hábito, primeiro, ele é construído, ele é depois, de certa forma, vamos levar na consideração como um carro, ele é construído, abastecido e continua, então, da mesma forma, vai construindo, repetindo e vai andando, continua e vai indo, girando esse ciclo. O hábito funciona, então, como um gatilho. Se você pega uma arma, você vai atirar, mas enquanto você não apertar esse gatilho, a arma não sai. E assim é também no seu hábito. Você vai ter um gatilho inicial. Por exemplo, suponha que você goste muito de comer açúcar. Então, o que você vai fazer? O gatilho inicial é você ter um doce perto de você. Seja um doce no seu armário, um doce guardado na sua gaveta e por aí vai.
E qual que será a rotina? A rotina vai ser as desculpas que você vai dar para poder comer aquele doce. Então, provavelmente você chega cansado, estressado em casa, você fala, já jantei, vou comer um docinho agora. E você tem, então, essa recompensa de comer doce. Mas o mais interessante é que depois dessa recompensa de comer doce, novamente vai ter outro gatilho. Quando que você vai ter esse gatilho? Provavelmente não vai ser depois da janta, mas vai ser antes da janta. O que você vai pensar? Já vou jantar agora mesmo, já vou comer alguma coisa agora mesmo, então eu vou comer um docinho. Então você vai, rotina, recompensa, e vai ter novamente outro gatilho. E provavelmente você vai comer em outra etapa, em outro momento, em outra situação. Então, não fica exclusivo apenas em um momento específico, mas todas as vezes você vai repetindo esse hábito. E tudo aquilo que você vai fazendo constantemente vai transformando em um hábito. O interessante é que ele fala da descoberta do MIT, que fala que 45% do seu dia é automático. A dopamina age na antecipação do gatilho, não apenas na recompensa. A regra de ouro: mantenha o gatilho, troque a rotina. Então, de acordo com um estudo feito no MIT, mostra que 45% do nosso dia é feito automaticamente. Por quê? Se é feito automaticamente, é com o intuito para economizar energia. Então, imagine se nós pudéssemos a todo momento ter a noção de tudo aquilo que a gente faz. Por exemplo, se eu fosse pegar um copo de água, o que eu iria fazer? Tivesse a percepção do meu hábito naquele momento de pegar uma água e beber. O que eu iria fazer? Eu vou até o filtro, vou abrir a torneira, vou derramar água, vou jogar água no copo, vou beber essa água, vou colocar o copo na pia, vou sair, vou para outro lugar, depois volto de novo, tomo água e por aí vai. Pensa bem se a todo momento a gente estivesse pensando em tudo aquilo que a gente vai fazer. Provavelmente a gente iria ficar louco, porque seriam tantas coisas para pensar que a gente não ia conseguir raciocinar. Então, essa questão de 45% do nosso dia ser feito de forma automática, nosso próprio cérebro já faz isso para nos privar de ter uma sobrecarga de situações e também de atividades. E tem, então, a lente bíblica, que é automatização e treino. E ele fala, em Romanos 6,16, sois escravos daquele a quem obedeceis. E ele fala, a Bíblia chama automatização de servidão e prescreve o treino intencional. Exercita-te para a piedade. E a origem da palavra exercita-te vem do grego gymnazo, que é a mesma lógica de ginásio hoje que a gente tem, e também de ginástica. Então, tudo leva em consideração que é a movimentação em prol de algo específico. Então, qual que é a intenção para você mudar um hábito? Você tem que se movimentar, você tem que ter conhecimento do seu hábito, você tem que entender o porquê que você está fazendo aquele hábito. Assim que você começa a conhecer e compreender, e conforme mostra ali, exercitar, fazer uma ginástica, fazer um exercício para se mover, você começa então a tirar o velho hábito antigo e colocar um velho hábito, colocar um novo hábito na sua vida. E Paulo deixa bem claro sobre isso, como que deve ser essa prática. Porque para pensar, não sei se você lembra, no ensino médio tinha uma das matérias de física que falava sobre a lei da inércia. O que seria a lei da inércia? A lei da inércia seria algo como se um corpo ele vai permanecer no mesmo lugar a menos que se aplique uma força sobre ele. Então, se eu aplicar uma força sobre este corpo, ele vai se mover. Então, se eu não aplicar força nenhuma, ele vai permanecer no mesmo lugar para sempre. E assim é nas nossas vidas. A partir do momento que a gente não começa a construir uma nova etapa, se esforçar para sair da zona de conforto, para mudar esse hábito, mudar a situação e tudo aquilo que a gente está vivendo, a gente vai permanecer no mesmo lugar a vida inteira. Então, tem que ter essa movimentação e tem que ter, então, essa atitude de sair do lugar. Então, o exercício 4 aqui vai falar agora. Mapeie 3 hábitos ruins. Identifique o gatilho exato
a recompensa real e desenhe uma nova rotina sobre esse hábito. Então, é basicamente a mesma lógica. Você vai identificar um gatilho exato, vai identificar primeiro 3 hábitos ruins, os gatilhos que estão te levando para esses hábitos ruins, a recompensa que você está tendo para este hábito, e depois você vai desenhar uma nova rotina para você sair desses hábitos. Então não é simplesmente parar de fazer esses hábitos ruins, é você entender o que está ocasionando esses hábitos, porque tudo tem um começo, existe uma raiz inicial. Voltando novamente lá atrás, existe uma raiz inicial das nossas vidas. É isso que a gente precisa entender. E aqui nessa próxima frase, esse próximo ensinamento,